Boa tarde a todas as pessoas. Então, hoje a gente está na Boa nossa tarde. 36ª roda de conversa da Frente Stamira de CAPES. Na semana passada, a gente fez uma conversa, uma roda em comemorativa a um ano da Frente Stamira. E na semana passada, a gente também tirou alguns encaminhamentos, entre eles, a nossa manifestação de apoio e de adesão à Frente Ampliada da Saúde Mental, Forma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial. E aí a gente ficou de fazer um texto. A proposta então é que a gente possa aprovar rapidamente aqui esse texto e a gente passar então para que a gente possa ficar, no debate, que hoje a gente conta com o nosso convidado, que é o Orlando Zacconi. Ele vai poder se apresentar com mais detalhes. Eu vou rapidamente então, vou expor aqui a minha tela, vou compartilhar com vocês para quem quiser acompanhar a leitura. Eu estava terminando aqui de configurar. Vocês já estão vendo a tela? Sim. Depois eu vou colocar o título, será Manifesto da Frente Stamira de CAPES contra o Revogaço. E eu vou lendo aqui, enquanto isso, vou colocar a nossa logo e tudo mais. A Frente Stamira de CAPES, Resistência e Invenção, movimento social composto por usuários, familiares e trabalhadores da atenção psicossocial do Estado do Rio de Janeiro, por colaboradores de outras regiões do Brasil e também pelo projeto de extensão do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental, NUPSAM, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, vem a público para mais uma vez se manifestar contrária aos ataques sofridos pelo campo da atenção psicossocial em nosso país. Deixa eu só provar aqui a entrada de uma pessoa. Os retrocessos impostos pelo atual e ilegítimo governo, em articulação com a Associação Brasileira de Psiquiatria, têm por objetivo o desmonte radicalizado da Política Nacional de Saúde Mental, a qual está sob grave ameaça desde 2016. A defesa da democracia, dos direitos humanos, do Sistema Único de Saúde, da proteção integral dos direitos das crianças e dos adolescentes e de tantas outras conquistas que o povo brasileiro alcançou a duras penas ao longo das 3 últimas décadas, respaldam nossa proposta em curso de que todo cuidado em saúde mental deve se dar em liberdade no território da vida das pessoas. Inúmeros são os relatos de usuários e familiares que manifestam e ratificam a potência dos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, porque plurais, multiprofissionais, democráticos e solidários. Além dos CAPS, em suas diversas modalidades, todos os outros serviços que compõem a rede de atenção psicossocial são essenciais para que novas maneiras de trabalho, de convivência e expressão sejam possíveis. As residências terapêuticas, os centros de convivência e cultura, o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenis, o Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e Outras Drogas, CAPS-AD, os programas de inclusão pelo trabalho, os consultórios na rua e tantos outros. Nesse momento, a Frente Stamira reafirma sua adesão à Frente Ampliada em defesa da saúde mental, da reforma psiquiátrica e luta antimanicomial e do SUS. Aproveita também para manifestar seu apoio ao movimento Frente pela Vida, juntando-se à defesa da vida e de valores fundamentais para a sociedade no enfrentamento da pandemia de coronavírus. A vida, a saúde e o SUS, a ciência, a solidariedade e a preservação do meio ambiente. A proposta do Ministério da Saúde e da ABP não nos representa. Trabalhamos e convivemos em rede, nos territórios de vida com nossos usuários e com suas famílias, não em gabinetes. Constatamos a cada dia a diferença que faz a rede extra-hospitalar de saúde mental na vida das pessoas com quem convivemos. A nossa energia é a solidariedade, é nossa presença cotidiana. Esta proposta não nos representa. A proposta do Ministério da Saúde e da ABP constitui um retrocesso que não iremos permitir. A Frente Stamira de CAPES se manifesta contrária a ela. Resistiremos e inventaremos nossos modos de solidariedade junto com os usuários, os familiares e os trabalhadores dos CAPs. Então, esse é o nosso manifesto. Se alguém tem alguma outra proposta, alguma correção, algo para acrescentar, modificar, pode falar agora ou, depois pode falar comigo também. Ok? Então, a gente segue para a nossa 36ª roda de conversa, hoje com a presença de um convidado, e
o nosso tema, né, que vai trazer um pouco do nosso tema de hoje, que é sobre atenção psicossocial, pandemia, política de drogas e violência no território. Então, eu passo a palavra para o Pedro Gabriel. Então, eu queria dar as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes, as boas-vindas ao nosso convidado, Orlando Zacconi. Nós vamos discutir um tema muito importante, que é o tema da violência, das vulnerabilidades, do tema da atenção psicossocial em territórios que são afetados pela violência e também sobre a questão da política de drogas. Né? A política de drogas, a política de drogas que é praticada no Brasil e que agora, com o revogaço, também ficou claro que a proposta do Ministério da Saúde supõe até a extinção, isso não vai acontecer, mas supõe até a extinção dos centros de atenção psicossocial de álcool e drogas, a extinção dos consultórios na rua, etc. Então, esse é um tema que está muito ligado, e o Orlando Zacconi, o nosso convidado, é uma pessoa que é especialista nessa discussão, tanto da política de drogas quanto da segurança pública. Eu vou passar a palavra para a Érica, que a Érica vai fazer uma rápida apresentação do nosso convidado e aí passar a palavra para o Orlando. O Orlando vai dispor aí de uns 20 a 30 minutos para poder falar da maneira que quiser. Em seguida, a gente faz uma circulação da palavra livremente, como fazemos aqui na roda de conversa. Então, primeiro, Érica, você faz, então, uma rápida apresentação do nosso convidado. Sim. Deixa eu só me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Érica, sou psicóloga do CAPS AD Júlio César de Carvalho. Faço parte também da equipe do NUPSAM, da Frente Tamira. Zacconi, queria agradecer imensamente a sua presença, dizer que é sempre muito bacana poder ouvi-lo, né? É sempre bom a gente poder ouvir pessoas aí com debate que defende a reforma psiquiátrica, redução de danos, que fala de uma perspectiva aí a fim de questionar os sistemas de opressão e os impactos diferentes, né, que tem para contextos diferentes, territórios diferentes. Queria dizer rapidamente também que a gente precisa sempre lembrar o tempo todo que os modos de funcionamento existentes não podem ser vistos só de formas pontuais, né? Eu tenho pensado muito nisso ultimamente, né? O quanto que é importante a gente tentar deslocar um pouco essa lógica pontual e tentar fazer um esforço para a gente entender algo de uma estrutura que é colocada, né? E poder falar a respeito disso, dessas diferenças, né? Que a gente vem vendo o tempo todo na nossa prática, na nossa clínica, questionando, né? A gente está fazendo um curso de extensão de barreiras de acesso e a gente vem se perguntando muito quem são as pessoas que sofrem barreira de acesso, qual é o gênero dessas pessoas, qual é a cor, qual é a idade, a orientação sexual, o território, porque é bacana para a gente poder pensar como é que a gente vai implementar política pública. E como é que a gente vai implementar a política pública de forma customizada, entendendo que tem essas diferenças. E aí isso tudo para que a gente possa fazer um exercício bacana e a gente consiga fazer algumas perguntas, né? O porquê que será que muitos indivíduos, grupos, né, que só porque pertencem a essas categorias são submetidos a uma série de discriminações, preconceitos, opressões, né? E aí eu acho que o Zacconi ele traz uma discussão muito bacana, quase que visceral, ali no osso, ele vai no osso da questão, que eu acho que pode ajudar a gente a pensar coisas bacanas aí para a nossa prática. Vou dar a palavra para ele para não me estender muito. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, agradecer muito, né, o convite para estar nessa roda de conversa, né, da Frente Tamira dos CAPs, dizer que, né, agradecer esse convite à Érica, né, o contato do Leandro, cumprimentar a todos, Pedro, né, Delgado, já estive em muitos momentos, né, dialogando com a Frente Antimanicomial, com o CAPS-AD, com a saúde mental no que diz respeito ao tema das drogas. E é interessante porque eu, como delegado de polícia, queria me apresentar rapidamente, eu fiz a minha inserção no debate sobre o tema das drogas, né, como policial, né, mas no campo acadêmico. E o que me ajudou a produzir, né, um saber crítico, digamos assim, né, sobre a questão das drogas,
foi a criminologia, esse campo do saber. E a criminologia, em algum momento, ela se aproxima muito do debate antimanicomial, porque, né, muitos autores trabalharam com o tema das instituições de sequestro. Ou seja, né, o hospício não é muito diferente, né, numa visão Foucaultiana, do que acontece dentro de um presídio, mesmo dentro de algumas escolas. Ou seja, essas instituições de sequestro foram trabalhadas por um campo crítico, né, que via, né, formas de controle dos corpos. E, em cima dessa aproximação, eu pude observar que nós, do campo da criminologia crítica, né, que propomos aí, né, lutas antiprisionais, né, abolicionistas, nós temos uma noção mais exata do que representa a luta antimanicomial. Infelizmente, eu vejo, e aí é o primeiro ponto que eu quero trazer depois para a gente debater, é que o campo antimanicomial muitas vezes não entende. Eu não estou falando isso como regra, mas existem muitas pessoas e profissionais que estão no campo antimanicomial que não conseguem entender o campo abolicionista, o campo da luta antiprisional, porque acham que são espaços diferentes, quando, na verdade, tem muita coisa em comum. E, bom, foi nesse debate, nesse diálogo que eu me aproximei, quero lembrar, inclusive, da Marise Ramoa, minha grande amiga, né, da época de faculdade, né, da época até da juventude, que esteve à frente do CAPS-AD, Mané Garrincha, né, em Isabel, deixar aqui consignado na importância dela nesse debate também, o pessoal da Fiocruz. Em suma, eu tive 2 momentos, né, de construção de um saber crítico em relação ao tema das drogas. Um foi no mestrado e o outro no doutorado, onde eu fiz a crítica de 2 efeitos trágicos, cruéis, perversos da proibição das drogas. E aí esse campo crítico começa do seguinte: primeiro, desconstruindo, né, algo que foi colocado como natural, de que a proibição das drogas é uma luta a favor da vida, que a proibição das drogas é uma luta a favor da saúde pública, né? E tudo isso é colocado no campo do direito, o campo do direito onde se cria as maiores mentiras do mundo. Ou seja, se proíbe drogas para cuidar da saúde. Só que eu, como delegado de polícia, via que as políticas, né, proibicionistas, as políticas públicas de segurança pública, elas produziam danos maiores do que a própria droga. Ou seja, não sei se as drogas têm potencial de matar tantas pessoas como as políticas proibicionistas têm, principalmente no Brasil. A produção de cadáveres, né, de letalidade a partir de ações do Estado, né, e eu não falo mais de ações policiais, porque eu já tenho um conhecimento de que isso é uma política de Estado no Brasil, né, ela é desproporcional, né? A proibição mata muito mais do que as drogas. Eu tenho vontade de fazer uma pesquisa, o problema são os dados, né, de quantas pessoas morreram no ano de 2020, ou 2019, para ir para o ano passado, por uso direto e indireto de substâncias proibidas. Por terem fumado maconha, cheirado cocaína, fumado crack, né, injetado heroína. Pessoas, assim, quantas pessoas morreram pelo uso direto dessas substâncias proibidas e até indireto, né? Agora, quantas pessoas morreram, né, na guerra que foi criada pela política para combater essas substâncias? Eu não sei, eu tenho uma suspeita, a gente tem que confirmar isso, né, de que a proibição mata muito mais do que as drogas, né? E isso eu acho que mostra uma irracionalidade dessa política pública de proibicionista, que eu fui estudar, tanto no mestrado como no doutorado. Me deparei, primeiro, com a questão que acho que é a mais importante de todas. A proibição é uma decisão política. Ela não está nem sempre relacionada à lesividade da substância proibida. Hoje nós temos muito mais drogas, com efeitos, possíveis efeitos negativos para a saúde das pessoas na farmácia do que na boca de fumo. Não sei se as drogas da farmácia elas podem causar lesões mais graves. Então, não é pela gravidade de uma substância que ela é legalizada ou proibida. E aí a gente parte da primeira questão que eu acho importante. O proibicionismo se funda, né, numa coisa chamada arbitrariedade, que vai distinguir drogas lícitas de ilícitas. Não existe nada, nenhum saber científico
que possa hoje nos informar por que a maconha é proibida e o Rivotril é permitido. E aqui eu não estou nem fazendo apologia à maconha como uma boa droga, nem ao Rivotril como uma droga ruim, porque não existe droga boa e droga ruim. Quem criou isso foi o proibicionismo. Porque o proibicionismo, ao distinguir entre drogas lícitas e ilícitas, ele vai distinguir entre drogas do bem e drogas do mal. Então, aquelas que ficaram sob o monopólio da medicina, sob o monopólio do saber médico, passaram a ser vistas como drogas do bem. E as drogas que não estão nesse monopólio e foram proibidas, elas passaram a ser vistas como drogas do mal. Não é por menos que hoje toda a luta para legalizar a maconha, ela vem primeiro na área dos benefícios que a maconha pode trazer para a saúde humana. Tem gente que diz que maconha cura até câncer hoje, porque é uma luta do bem contra o mal, onde se tenta provar que a maconha é capaz de trazer benefícios para a saúde para que ela possa ser legalizada. Então, eu acho que isso é um tema importante, porque essa discricionariedade na decisão entre quais drogas são proibidas e quais as permitidas, elas devem levar em consideração muitas questões que não são colocadas no debate. Primeira questão geopolítica, de interesses internacionais, que definiram, olha só, nós temos pelo menos umas 200 substâncias psicoativas que são controladas ou proibidas, mas só 3 plantas sofrem repressão internacional militarizada. Maconha, cocaína e papoula. Repare que essas são substâncias que foram escolhidas politicamente no plano internacional para permitirem uma ação militarizada dos países centrais em regiões como a Bolívia, como no México, como no Oriente Médio. Existe todo um interesse geopolítico na escolha de quais drogas vão ser reprimidas no plano internacional para viabilizar ocupações militares. Depois da Guerra Fria, depois da queda do Muro de Berlim, os Estados Unidos só conseguiram legitimar ocupações militares na América do Sul sob o argumento de guerra às drogas. Então, ou seja, o processo de criminalização de algumas substâncias tem interesses que vão muito além do que se imagina como proteção à saúde, mas interesses geopolíticos. Então, bom, em suma, dentro desse contexto, nós vamos ver que a arbitrariedade na decisão entre drogas lícitas e drogas ilícitas, elas visam interesses geopolíticos e a distinção entre traficante e usuário também. Esse eu acho que é um outro ponto que nós temos que conversar, porque se naturalizou que o traficante é o mal, assim como as drogas ilícitas são mal, e que o usuário, ele é uma vítima, um doente. Essa distinção também é arbitrária, porque, repara, do ponto de vista da natureza, não existe nada que diferencie o usuário do traficante. Por exemplo, 2 pessoas estão dentro de um ônibus ou numa praça, sentados. Um tem um cigarro de maconha no bolso para vender e o outro tem um cigarro no bolso para fumar. Do ponto de vista da natureza, tanto um como o outro estão fazendo a mesma coisa, estão sentados num banco de uma praça com um cigarro de maconha no bolso. Quem vai dizer que o que tem um cigarro de maconha no bolso para vender é criminoso hediondo? É alguém cuja vida não terá mais proteção no ambiente social, e eu vou explicar por quê. E que o outro, que tem um cigarro de maconha no bolso para fumar, é um doente, é alguém que merece um tratamento médico, é alguém que não pode sequer ser preso de acordo com a lei, porque a lei hoje diz que aquele que está na condição do usuário não pode sequer ser preso em flagrante. Essa distinção da resposta do modelo punitivo é uma distinção política. Isso eu acho muito importante, porque a teoria da diferenciação ela é muito recente. Ela entrou na Convenção Internacional em 1961. O Brasil só vai fazer a distinção entre usuário e traficante em 1976. A primeira lei brasileira que distingue usuário de traficante é a Lei 6368 de 76. Antes da Lei 6368 de 76, usuário e traficante eram tratados com a mesma resposta penal. O antigo artigo 281 do Código Penal punia a conduta de quem tinha droga, a posse da droga, e não fazia distinção se era para uso próprio, se era para outros fins, falava em transportar, guardar consigo,
uma série de verbos que ainda continuam na legislação, mas não distinguia usuários e traficantes. A distinção entre usuário e traficante é uma distinção política. E da onde vem essa distinção? Para a gente chegar nos nossos territórios. Essa distinção surge no plano internacional. Os Estados Unidos, na segunda declaração de guerra às drogas, né, feita pelo Reagan, já feita pelo Reagan, o Nixon, não foi antes, foi na primeira, o Nixon. Eles vão dizer o seguinte: os Estados Unidos é um país consumidor. Os Estados Unidos, aí na fala deles, nós, americanos, não produzimos drogas em nosso território. As drogas vêm de outros países. Aí começam a mentir. A maconha vem do México. Mentira, porque os Estados Unidos sempre produziam maconha em seu território. Mas no discurso, né, legitimador da proibição, eles vão dizer que a maconha que entrava nos Estados Unidos vinha toda do México. Toda a maconha consumida nos Estados Unidos nos anos 60, o Woodstock, contra a cultura, vinha tudo do México. Cocaína, evidentemente, América do Sul, Colômbia, Bolívia, e a questão da papoula no Oriente Médio, a questão da heroína. Aí os Estados Unidos se declara país consumidor e diz que existem países que traficam a droga para os Estados Unidos. É nesse momento, nos anos 60, que os Estados Unidos colocam nas convenções internacionais a necessidade da distinção entre usuário e traficante, obrigando os países membros a fazer essa distinção em suas legislações. E o Brasil, em 1976, vai acolher, né, a determinação da Convenção Internacional distinguindo usuário e traficante. Mas aquilo que eu falei, essa distinção não se encontra na natureza. Essa distinção é uma distinção de uma construção política. Isso tudo vai chegar na questão, né, eu vou tentar, né, resumir pelo tempo, para a gente ter também um espaço bom para o debate. Isso tudo vai ser incorporado nas políticas de segurança pública em nosso país. Ou seja, primeiro nós vamos ter uma lei nova em 2003, que vai aumentar essa distância entre traficante e usuário. Para vocês terem uma ideia, a atual lei de drogas, ela descriminalizou ou despenalizou, vamos falar de despenalizou, que é melhor, despenalizou a conduta do usuário. O usuário hoje não pode ser submetido a uma pena de prisão. Tem outros controles penais, né, que nós podemos discutir, mas prisão não. E aumentou a pena mínima do traficante de drogas, que antes era de 3 anos, o que, em tese, permitiria, né, que o juiz, né, caso a pena não fosse superior a 4 anos, transformasse a pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Hoje isso não é mais possível, porque a pena mínima do tráfico passou a ser de 5 anos. Ou seja, hoje o traficante ele é, né, apenado de uma forma muito mais rígida pela atual lei, e o usuário foi, né, despenalizado. E no imaginário social, nós, né, passamos a acreditar que o traficante é o portador de todo o mal. Né? Os discursos de segurança pública vão dizer, por exemplo, que quase todos os crimes que acontecem na cidade do Rio de Janeiro têm relação com o tráfico. Agora tem a milícia, né? Mas nos anos 90 foi se construindo toda a ideia de que a criminalidade, todas as violências na cidade, tudo era resultado do tráfico de drogas. E você tem a ideia de que o tráfico, né, ele existe por conta de uma ação de pessoas que têm, né, na sua natureza, né, uma vontade em delinquir. Eles são, né, como dizem na polícia, né, no caso dos adolescentes infratores, sementes do mal. Aquelas pessoas que trazem, né, são portadores, né, uma coisa lombrosiana, né, da criminologia positivista, que vai acreditar no chamado criminoso nato. E se esquece completamente do debate que essa violência, né, produzida no varejo das drogas proibidas, nas favelas, né, na briga entre as gangues, na disputa do território, né, na violência praticada pela polícia nas comunidades, justificada, legitimada pelo tráfico, que isso tudo não tem relação com a proibição. Evidentemente que quem cria esse mercado violento, quem cria a violência no mercado das drogas ilícitas, no varejo das drogas, é a proibição. Eu não tenho dúvida disso. Porque eu estive, né, em cidades como Madrid, né, onde a maconha é vendida em lojas, né, onde não tem nenhuma violência. Porque eu também vejo que nas choperias do Rio de Janeiro,
que também vendem drogas, álcool é droga, né? Por mais que a OMS diga álcool e outras drogas para aliviar o álcool ele ainda é considerado droga, né? E o álcool que é vendido, né, no Brasil, nas choperias, não tem um mercado violento. E por que o mercado do álcool não é violento e o mercado da maconha, da cocaína, do crack é violento? Porque o álcool, o mercado é legalizado. E o mercado legalizado ele é disputado com outros critérios que o mercado ilegal. O mercado ilegal é disputado na base da violência, e a lei seca nos Estados Unidos foi a experiência que mostrou que o álcool pode ser um mercado muito violento, desde que ele seja proibido. Então, o debate hoje sobre a legalização das drogas é muito importante. Por quê? Primeiro, porque nós temos que desconstruir o discurso que, de forma arbitrária, distingue drogas lícitas de ilícitas. E precisamos, para isso, para poder fazer política de drogas. Não vamos conseguir fazer política de drogas em nosso país sem acabar com essa distinção arbitrária. Vou dar um exemplo. No Uruguai, quando o Mujica legalizou o comércio, a produção, comércio e a venda da maconha, alguém chegou no ouvido dele e falou: olha, precisamos, no decreto, proibir a propaganda da maconha em qualquer veículo de comunicação. E isso está no decreto. Não se pode ter propaganda da maconha. Alguém chegou e falou assim: mas e o álcool? Imediatamente, o governo determinou: está proibida a propaganda do álcool na televisão. Hoje, no Uruguai, não se tem propaganda de álcool, nem de tabaco na televisão. E isso é política pública verdadeira em relação à droga, né? Porque aí você está dando um tratamento igual, isonômico, né, para todas as substâncias psicoativas. Porque aqui no Brasil, por exemplo, a maconha é proibida, mas a cerveja, você tem anúncio 10 horas da manhã. Né? Você vai ver o maior time de futebol do mundo, o Fluminense Futebol Clube, estou lá com meu filho de 12 anos e ele está vendo propaganda de álcool na televisão às 10 horas da manhã. E quando você questiona isso, dos mesmos que hoje defendem a proibição das drogas, eles vão dizer que sem a propaganda do álcool, os veículos de comunicação vão quebrar. Olha só, ou vão ficar na mão do governo. Assim, discursos completamente irracionais. Então, para termos política para drogas, não existe, aí essa é uma primeira tese que eu quero trazer para o debate, não vai existir política para drogas no nosso país ou em qualquer lugar do mundo, enquanto houver, né, essa arbitrariedade que distingue drogas lícitas de ilícitas. Enquanto houver proibicionismo, não é possível fazer política pública de qualidade para drogas. Nós vamos fazer remendos, nós vamos fazer, né, muitas experiências aconteceram, né, também não podemos, né, jogar tudo fora, mas acho que a clínica da família, uma série de experiências de redução de danos que foram feitas no Brasil, mas são experimentos que não conseguem e nunca vão conseguir prosperar frente à proibição. A proibição é responsável pelo fim da clínica da família, a proibição é responsável pelo fim das políticas de redução de danos no nosso país. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar chovendo no molhado. Nós vamos esperar um governo que vai manter a proibição, né, ampliando o atendimento, né, psicossocial. Né? Não vai, primeiro que isso vai ser terrível, porque como é que você vai dar atendimento psicossocial a uma população criminalizada, a uma população perseguida pela polícia, a uma população que é constantemente violentada nos seus direitos fundamentais por conta de uma guerra contra as drogas? Não vai rolar. Então, acho que essa é a primeira tese que eu queria trazer para o debate. Precisamos hoje incluir o debate da legalização das drogas para aqueles que defendem, né, uma política pública, né, de atendimento psicossocial com responsabilidade social para usuários. E nós temos que contemplar também uma questão importante. Essa divisão arbitrária entre traficante e usuário, ela também tem que acabar, e ela só acaba com a legalização. Por quê? Quem é o usuário e quem é o traficante? Né? E os usuários que são traficantes? E os traficantes que são usuários? Né? E esse campo não é tão definido. Uma das coisas impressionantes é que com a lei atual que descriminalizou a conduta para os usuários, nós temos um aumento vertiginoso do encarceramento por drogas em nosso país. Né?
Hoje, qualquer rapaz que foi identificado numa comunidade pobre, portando uma pequena quantidade de drogas, ou uma mulher tentando entrar com uma pequena quantidade de drogas no presídio, isso tudo é tráfico, né? Isso tudo é tráfico, porque, repara, se uma mulher for querer colocar uma pequena quantidade de maconha para o companheiro dela dentro da prisão, ela não está sendo ali partícipe num crime de usuário. Ele é usuário, ele está lá esperando, né, a droga chegar, porque a droga lá deve estar muito cara. Lá no presídio, ele pede para a companheira leva uma pequena quantidade de droga para ele. Ela vai ser identificada, construída como traficante. Então, repara, essa distinção arbitrária entre traficante e usuário, ela não consegue, né, frear o que tem de mais cruel em nosso país, que é esse processo de criminalização por drogas, onde pelo menos 1/4 dos presos em nosso país, hoje são 800 mil presos, estão presos em condutas relacionadas à droga. Isso tem nas pesquisas, 1/4. Né? Essa questão é seletiva, né? 1/3 dos presos, entre homens, estão presos em 3 crimes: homicídio, roubo e tráfico de drogas. Entre mulheres, o crime que mais encarcera a mulher no Brasil é tráfico de drogas. E quem são essas traficantes? Precisamos, então, aprofundar o tema. Eu acho que se eu trouxer essa contribuição para o nosso papo, eu já vou ficar muito feliz de tentarmos inserir no nosso debate o tema da legalização. Muitas pessoas têm medo em falar em legalização, mas o termo é esse, porque legalizar é regulamentar. Então, só fechando, eu queria trazer algumas informações sobre o que é a legalização para a gente poder entrar no debate. Legalização é, primeiro, regulamentar a entrada da droga no mercado. Muitas pessoas falam assim, mas se legalizar, como é que fica o crack? O crack pode ser que ele desapareça, porque o princípio ativo do crack é a cocaína. E se a cocaína for legalizada, ela pode ter limites, né, de como ela deve chegar no mercado, como existe com o álcool. Hoje, por exemplo, tem certas bebidas, como o absinto, que são proibidas de entrar no mercado porque contém um teor alcoólico superior àquilo que a Anvisa autoriza. Né? Então, isso vai acontecer com outras drogas. Nós não vamos deixar com que um pó branco cheio de vidro, cheio de mármore, cheio de areia, cheio de anfetamina, chegue ao consumidor da cocaína. Né? Porque isso vai ter que ter um controle, como o álcool tem. Esse controle nunca vai ser perfeito. Cara, mas qualquer controle que nós tenhamos sobre a chegada de drogas no mercado é melhor do que não ter controle nenhum. Porque hoje nós não sabemos, e aí isso tem a ver também com a questão da saúde, hoje nós não sabemos o que o usuário está consumindo. Tem algumas pesquisas que mostram que a quantidade de cocaína identificada nas perícias do ICCA da polícia, nas substâncias apreendidas pela polícia, é mínima. Lá tem tudo, muito pouco cocaína, mas aquele pouco de cocaína é suficiente para encarcerar pessoas por longos períodos e, pior, né, produzindo danos, muitas vezes até irreparáveis na saúde dessas pessoas. Então, regulamentar as drogas é fundamental. Né? Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, já com um avanço significativo no que diz respeito à legalização da maconha, já temos pelo menos 20 estados onde a maconha está regulamentada para todos os fins nos Estados Unidos. Já se discute lá nos Estados Unidos a regulamentação da cocaína. E isso é fundamental. Né? É fundamental porque, primeiro, a cocaína ela foi um dia proibida, mas ela era vendida na farmácia no Brasil. Se comprava cocaína na farmácia. Né? Cocaína era uma droga e as pessoas tinham acesso. E é interessante, tem um amigo meu, Tiago, que é delegado, mas ele tem formação em História antes do Direito. Ele uma vez falou numa palestra uma coisa que eu nunca esqueci. Essas substâncias só se tornaram problemas de saúde depois que foram proibidas. Antes de ser proibida, a cocaína, a maconha, nada disso era um problema de saúde. Quer dizer, na verdade, foi a proibição que tornou essas substâncias um problema de saúde. Porque o Estado passa a não ter mais controle, você não consegue mais, né, fazer nenhuma intervenção, né, nessa cadeia, né, que vem desde a produção, passa pelo comércio e pelo consumo de uma substância. Então, lógico, nós não vamos da noite para o dia legalizar todas as substâncias, até porque isso não depende só do Brasil. Esse debate ele todo acontece no plano internacional, mas hoje nós estamos muito atrasados no debate da legalização.
É um absurdo, né, a condição que o Brasil se encontra frente aos países da América do Sul. Por exemplo, nós somos um dos únicos países, acho que só tem um Brasil e mais um, que agora não me recordo qual é o país, que ainda criminaliza o usuário. Para a gente ter uma ideia, no Uruguai, o usuário nunca foi criminalizado. Né? Na Argentina, desde os anos 90, né, se descriminalizou a conduta da pessoa que tem uma substância para uso próprio. Mas no Brasil, né, nós ainda temos um processo de controle dessas pessoas. E pior, essas pessoas sendo constituídas como traficantes de acordo com o local onde elas são presas, de acordo com, né, digamos assim, o nível socioeconômico das pessoas. Pessoas pobres no Brasil, detidas com pequenas quantidades de substâncias proibidas, são identificadas como traficantes. E ser identificado como traficante no Brasil é algo que, inclusive, coloca em risco a sua própria vida. Por quê? Já para fechar, na minha tese de doutorado, eu fui estudar a letalidade produzida pelo sistema penal a partir da proibição das drogas. E o que eu fiz? Bom, primeiro eu identifiquei que existe uma forma jurídica, né, que contempla essa letalidade para dentro do direito, chamado autos de resistência, que hoje mudou o nome, hoje chama homicídio decorrente de intervenção policial. Ou seja, sempre que o policial mata uma pessoa estando ele em serviço, é instaurado um inquérito, que já chamou autos de resistência, hoje tem outro nome, mas é um inquérito policial. Esse inquérito policial vai verificar se o policial agiu dentro do que a lei autoriza ou fora do que a lei autoriza. E para espanto de muitos, 95% dos autos de resistência desses inquéritos são arquivados em menos de 5 anos. Significa que o Estado brasileiro ele legitima essa matança. Ou seja, a quantidade de pessoas mortas pela polícia no Brasil ela é vista pelo Estado não como uma ação extralegal, não como um crime, não como uma violência fora do direito. Essa violência, né, a partir de ações policiais, que vitimiza crianças, né, a quantidade de crianças mortas pela polícia, tem uma matéria essa semana mostrando, é uma coisa absurda. Né? Então, a morte de pessoas, né, nas ações policiais que vão reprimir o comércio das drogas, né, ela é vista pelo Estado como algo dentro do direito. Porque, ao arquivar o inquérito, o Estado brasileiro está dizendo que a polícia matou dentro da lei, que a polícia não matou fora da lei. Isso foi a minha tese de doutorado, onde eu tentei contemplar que essa política de extermínio que nós temos no Brasil, voltada principalmente para a nossa população negra e jovem, ela não é um desvio de função dos policiais. Então vamos parar com esse papo de que temos que reformar a polícia, de que temos que dar um novo treinamento para os policiais, que os policiais são monstros que saem nas ruas a matar. Não, os policiais saem às ruas para matar dentro de uma política de Estado. E por que é uma política de Estado? Porque um órgão do Estado importantíssimo, que é o Ministério Público, pede o arquivamento das investigações, dizendo que o policial está em legítima defesa na seguinte condição. Eu estudei os pedidos de arquivamento. Primeiro elemento que o Ministério Público utiliza para pedir o arquivamento é o local onde o fato ocorreu. Não tem um pedido de arquivamento feito pelo promotor de justiça que ele não coloca assim: o fato ocorreu em comunidade favelada, onde constantemente tem troca de tiros entre polícia e bandido. Cara, se o Ministério Público está dizendo isso como um elemento a legitimar a ação letal, significa que o Ministério Público está dizendo que se a polícia mata dentro da favela, é ponto para a polícia. Se ela mata fora, não é ponto para a polícia. Ou seja, é um absurdo o Ministério Público usar como elemento o local do fato para legitimar uma morte. Segundo elemento que o Ministério Público utiliza, a condição do morto. Que o morto tem passagens como no tráfico de drogas. Significa que uma pessoa que for uma vez identificada como traficante, ela não tem mais proteção à vida. Porque se ela for morta pela polícia, isso vai ser o segundo elemento que vai legitimar o Ministério Público a propor um arquivamento. Ou seja, são elementos de caráter subjetivo, são elementos de caráter discriminatório, né? Porque parte da condição social, da condição de vida de uma pessoa para legitimar sua morte, e foi daí que eu escrevi a tese, que virou um livro já publicado, chamado Indignos de Vida,
a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro, que é um debate mais amplo que a gente pode, em outro momento, tratar. Mas o que eu queria trazer hoje, para a nossa roda de conversa, que eu acho que já terminou meu tempo, é o seguinte: nós precisamos construir uma política para drogas. Nós precisamos trazer o debate das drogas para a questão da saúde, principalmente, né, observando quem precisa e quem não precisa de atenção psicossocial. A maioria dos usuários de droga não precisa disso, né? Quantas pessoas estão aí nas ruas, mesmo no meio da pandemia, tomando sua cerveja? Aliás, o consumo de cerveja aumentou na pandemia, porque começou o delivery de cerveja para dentro de casa. Nada contra a cerveja, pô, coisa, né? Cerveja, e aí? Quem é que precisa de atenção psicossocial no trato na relação com a droga? Aqueles que têm problema nessa relação, né? Então, estabelecer isso é muito mais viável no plano da legalidade, porque hoje um usuário de drogas ele não consegue sequer se identificar enquanto usuário, porque ele é criminoso. Então, a própria identificação, o próprio pedido de ajuda daquele que está numa relação problemática com a droga fica prejudicado pela proibição. Então, voltando ao que eu já falei, nós não vamos conseguir fazer uma política pública decente de redução de danos para drogas, né, se a gente estiver no campo da proibição. E, bom, na pandemia, só para encerrar, a violência policial aumentou, né? Isso já tem registros dizendo que, durante a pandemia, as ações policiais aumentaram, principalmente com os números de mortos nas comunidades. Isso foi, inclusive, questionado no STF, e o Supremo Tribunal Federal decidiu que a polícia não poderia fazer operações rotineiras nas favelas durante a pandemia, pela quantidade de pessoas que a polícia está matando, né? Mesmo com a decisão do STF, a polícia continua fazendo operações e continua matando pessoas nessas comunidades, né, que eu não chamo de comunidade carente. Aprendi com a Vera Malaguti que carente sou eu. Essas comunidades são comunidades pobres, né? Então, nessas comunidades pobres, a polícia continua entrando e matando, independente da decisão do STF, porque nós estamos diante de uma máquina de produzir cadáveres, legitimadas, inclusive, pelo aparato jurídico, político em nosso país, como uma política de Estado. E eu acho que seria cada vez mais importante a entrada, né, dos profissionais da saúde no debate sobre legalização. Eu tenho dito, inclusive, fizemos um encontro na Fiocruz, que nós temos que imediatamente traçar uma estratégia de defesa da legalização como uma questão, inclusive, econômica, de soberania nacional. Hoje nós estamos passando por uma coisa que é absurda. O Brasil autoriza o consumo de medicamentos à base de CDB, canabidiol, né, e não autoriza a produção da maconha para fazer o remédio. Ou seja, nós somos obrigados a importar um medicamento do Canadá, da Inglaterra, dos Estados Unidos, a preços elevadíssimos. Então, está na hora, primeiro, da gente começar a fazer uma estratégia. Nós não vamos chegar no debate da legalização da forma como nós estamos conversando aqui. Imagina eu chegar no Congresso falando que temos que legalizar todas as drogas, inclusive a cocaína. Não vai rolar. O que nós precisamos é de uma estratégia. Eu acho que a primeira estratégia é lutar pela nacionalização da produção da maconha, chamada maconha medicinal, ou, né, desses medicamentos produzidos da maconha. Isso é urgente. Por que é urgente? Primeiro, porque o Brasil, mesmo no governo Bolsonaro, já autoriza o consumo desse medicamento. Se o consumo do medicamento é autorizado, nós temos que brigar agora para legalizar a produção desses medicamentos no Brasil. E essa luta vai ser difícil, porque a bancada ruralista, Osmar Terra, por incrível que pareça, essa turma está afim disso. Só que eles querem fazer o seguinte: eles querem autorizar o plantio da maconha, mas a produção do medicamento continuar desregulamentada para eles venderem a matéria-prima, o insumo, né, para o Canadá, para os Estados Unidos, né, para a Inglaterra. Eles querem ter um monopólio também da produção, mas não querem, né, que esse medicamento possa ser produzido de outras formas, né? E aí a gente vai ter que entrar num debate, né, sobre propostas, né, no nosso campo político de legalização. Mas eu acho que esse debate a gente está muito atrasado, a gente precisa entrar nesse campo, senão a gente vai ficar somente se lamentando sempre pelo número de mortos, pelo fracasso das políticas públicas de drogas, e nada vai avançar sem a gente entrar, né, numa estratégia política pela legalização. É isso. Obrigado. Obrigado, Orlando.
Obrigado, Orlando. Vamos agora ao debate, né, Isso. Leandro? Obrigado, acho que foi instigante, provocativa a sua fala, colocando aí algumas questões para a gente poder pensar. Eu não sei se a Érica quer comentar alguma coisa antes da gente abrir, mas as pessoas que quiserem falar podem se inscrever, levantar a mão. Acho que é importante agora a gente poder pensar sobre tudo isso aí que o Orlando trouxe para a gente. Hugo, está inscrito? Vamos lá. Então, achei muito pertinente a fala do delegado Orlando em relação à proximidade, né, antimanicomial com a questão, né, do uso de drogas. Queria que ele discorresse um pouquinho acerca do tratamento, né, que em relação às drogas, que ele utiliza nós utilizamos um tratamento, na verdade, muitas vezes moral, né? E que às vezes a própria psiquiatria não contempla isso de forma medicamentosa, a própria psicologia. E eu acho que ele, na fala dele, ele contemplou isso, e queria que ele discorresse um pouquinho acerca disso, já que ele falou de estarmos próximos através da luta antimanicomial e dessa questão da legalização da maconha, da legalização das drogas. Obrigado. Ok. Alguém quer colocar alguma outra coisa antes de voltar lá para Orlando? Rosana está colocando aqui no bate-papo que muito boas suas considerações. Vale lembrar o que acontecia nos Estados Unidos na época da proibição do álcool e a atuação da máfia. Não sei se a Rosana quer comentar. Seria interessante, Rosana. Ana Lúcia, pode falar. Oi, boa tarde. Acho muito importante esse tipo de discussão. Acho que, mais uma vez, a Frente Estamira dá essa oportunidade para a gente, né? Poder discutir um assunto tão delicado, mas tão importante, né? Eu trabalho no CAPS-AD e eu fiz a minha pesquisa de mestrado em cima da experiência do usuário de CAPS-AD com o uso de medicamento psicotrópico. E, assim, o resultado mais impactante é que a grande maioria dos usuários, né, de um CAPS-AD espera do medicamento a cura para o seu uso de drogas. Né? Então, assim, é impactante porque não é disso que se trata, né? Não se trata de curar nada, né? Se trata de oferecer a possibilidade dessas pessoas conseguirem viver melhor as suas vidas, né? Então, e aí, como é que você trata disso? Né? Porque isso está tão colocado na sociedade, né, que há um remédio para tudo, né? O que há remédio para tudo, e eles têm na experiência deles, né, de alguma forma, né, com o uso de substâncias psicoativas, seja elas quais forem, né, algo que lhes traz, numa certa medida, não vou dizer que traz bem-estar, mas que aplaca ou tenta aplacar o mal-estar, como é que você trabalha, né, essa questão ideológica em relação aos medicamentos, né, de que eles são bons e as drogas são ruins, né? Então, é fundamental, eu acho, para a gente que trabalha no atendimento a essas pessoas, que vêm nos trazer o seu sofrimento, né? É importantíssimo que a gente possa... Eu concordo com você, que eu acho que essa militância tem que ser nossa também, né? Nós, trabalhadores, que ouvimos essas pessoas e sabemos do que elas estão falando, né? De que lugar elas estão falando, né? Não é lugar de criminosos, né? E o próprio estigma é mais um componente de sofrimento, porque impossibilita, né, cria barreiras de acesso para essas pessoas em muitos lugares, né? Em muitas situações onde elas poderiam estar se inserindo e não conseguem por causa do estigma. Enfim, muito bom o debate. Quer dizer, o tema, né? O debate está só começando. Obrigado, Ana Lúcia. Eu vou fazer uma leitura do que a Fernanda colocou, eu gostaria também de fazer um comentário, e aí eu volto para o Orlando e a gente segue com, né, as palavras. Fernanda colocou aqui, né, que uma terapeuta ocupacional professora da UNB, chamada Andréa Galassi,
tem feito uma pesquisa sobre o efeito do canabidiol com usuários que fazem uso de crack, e recentemente ela fez um relato muito interessante falando da burocracia de importar, né, o canabidiol lá de fora. Um custo altíssimo e uma burocracia imensa. Ele lembrou dessa sua última fala, Orlando, e achou muito bacana a temática de hoje. E eu, né, a Ana Lúcia colocou aí, ela trabalha no CAPS-AD, e eu, né, trabalho no CAPS-I, com criança e adolescente, então lembrando um pouquinho, né, da violência policial, né, que a gente tem visto, e me faz lembrar, quando o Orlando fala do auto de resistência, daquele documentário, né, o auto de resistência, que não dá para a gente pensar hoje nos adolescentes, em especial, né, usuários de álcool e outras drogas, né, usuários de droga, que sofrem muito com a questão da violência. Acho que a gente poderia, né, comentar algo nesse sentido. Eu volto para o Orlando, se ele quiser comentar, e quem mais quiser falar, pode se inscrever aqui. Obrigado, Leandro. Bom, primeiro, dizer que as questões trazidas pelo Hugo Soares, né, elas vão de encontro às questões trazidas pela Ana Lúcia, no que diz respeito à questão da moralidade e da sacralidade, digamos assim, da proibição. Eu vou, inclusive, sugerir a vocês, não sei se alguns já conhecem, mas para os que não conhecem, um texto do Joel Birman, chamado A Biopolítica na Genealogia da Psicanálise, da Salvação à Cura. Esse texto é muito legal, que ele vai mostrar como que a cura, que é o tema que a Ana Lúcia trouxe, ela passa a ser, né, o grande paradigma salvacionista, né, que vai entrar pela ciência como substituto do tema sacro da salvação, né? O Nilo Batista, inclusive, vai fazer uma aproximação da pena e da cura como a pena como cura e a cura como pena, né? O que vamos pensar assim, a internação compulsória, ela visa, né, a aplicação de uma forma penal como cura, né? Nesse encontro, né, macabro entre os saberes jurídicos e os saberes médicos, né, que a gente produziu uma quantidade muito grande de cadáveres, né? Só para vocês terem ideia, no meu doutorado eu trabalho com texto, né, que foi produzido na Alemanha, desse encontro macabro de um jurista, Binding, com um médico chamado Rush, que o Binding e o Rush, eles construíram um texto que foi traduzido do alemão, né, como vidas indignas de serem vividas, né? O debate desse artigo era sobre a eutanásia. Olha só que interessante. Se debatia, como se debate até hoje, se a eutanásia ela deve ser ou não criminalizada. E esses dois alemães, eles defendiam a ideia de que a eutanásia não deveria ser criminalizada porque nós estávamos diante de uma vida sem valor de vida. Ou seja, uma vida que é sustentada por máquina, né, ela não tem condição de prosperar sem aqueles mecanismos artificiais e, portanto, ela não teria o mesmo valor de uma vida que pudesse prosperar sem a máquina. E eles construíram esse conceito de vida sem valor de vida, imaginem, para defender a não criminalização da eutanásia. O Hitler pegou esse texto e, a partir desse texto, construiu o projeto de eugenia nazista. O projeto de eugenia nazista é todo construído na ideia de que existem vidas que merecem e vidas que não merecem viver. Esse tema biopolítico, né, ele está completamente amarrado na questão da cura no paradigma salvacionista, né? Um mundo sem drogas, né, um mundo sem doenças e um mundo sem crime, um mundo, né, sem... o paradigma da salvação, que, conforme o Hugo colocou, traz essa questão da moralidade, da sacralidade para o debate das drogas desde a origem. A origem da lei seca que foi colocada aqui nos Estados Unidos foi, né, um pensamento religioso, né, evangélico, né, que dizia o seguinte, né, que as drogas deveriam ser proibidas, e não eram só as drogas, não o álcool e também prostituição, né? O álcool e a prostituição deveriam ser combatidos, tanto que as ligas que combatiam as drogas combatiam também a prostituição. Eram ligas anti-salum e ligas anti-álcool, né? Elas trabalhavam com a mesma ideia de proibicionista, proibir a prostituição e proibir o álcool. Elas viam que
essa forma de chegar ao prazer era algo que afastava o homem de Deus. Né? Então, desde o início, né, os primeiros movimentos proibicionistas, e temos ainda o proibicionismo no Oriente, que foi feito à base de Confúcio. Né? Lembra do imperador chinês que proibiu o ópio, que gerou a primeira guerra a favor das drogas, a Guerra do Ópio? A Guerra do Ópio começa com a rainha da Inglaterra indignada porque o imperador chinês confiscou o ópio e proibiu o comércio do ópio na China. Isso era uma afronta à Inglaterra e à França, que pegavam a droga no Oriente e levavam para a China, né? Pegavam na Índia, levavam para a China, e aquilo ali ia dar um baque, né, nos negócios da Inglaterra e da França. E é interessante, né, que a primeira guerra envolvendo drogas no mundo foi uma guerra a favor das drogas, porque a rainha da Inglaterra, ela considerava uma afronta ao livre comércio entre as nações a proibição que o imperador chinês fazia do ópio na China. Ele estava também fundamentado num pensamento de Confúcio. Então, essa sacralidade que vê, né, o prazer como algo que afasta o homem de Deus, ela está permanentemente colocada na proibição. Então, o debate moral, ele persiste. Ele persiste porque, na genealogia, ele está lá. E a gente ainda tem a questão da cura, né, que entra nesse marco da salvação. Né? Eu lembro de um artigo que eu li de uns anarquistas, agora não me lembro o título do artigo, mas eles questionavam, criticavam os produtos diets, esses produtos que prometem, né, uma saúde plena. Ele falou assim, porque tem uma frase que eu nunca mais esqueço: só os cadáveres têm a saúde perfeita. Eu procuro repetir essa frase diariamente. Só os cadáveres têm a saúde perfeita. Só os cadáveres têm a saúde perfeita. Porque esse entendimento nos falta. Né? E a cura, né, busca essa saúde perfeita. Né? O salvacionismo está nesse contexto, que é uma passagem da sacralidade. O que eu me pergunto hoje é se a gente conseguirá um dia viver um mundo não sacro. Essa eu acho que é a questão. Porque até hoje nós estamos em 2020 e os debates que eu tenho acompanhado, né, estão cada vez mais sacralizados. Quer dizer, na nossa cabeça, nós imaginaríamos que em 2020, não imagina, a ciência está sofrendo ataques terríveis por conta de um debate sacralizado, mas principalmente porque a ciência, e aí o artigo do Joel Birman é fundamental, ela abraçou o salvacionismo, né? Abraçou pela cura, né? Que foi o tema que a Ana Lúcia trouxe. Então, acho muito importante também fazer essa crítica da questão da cura, né? E tentar, né, de alguma forma, estabelecer um debate que rompa com a sacralidade. Né? E aí a gente vai ter que apresentar números, vamos ter que apresentar pesquisas, é um debate difícil, né? Porque, por exemplo, nas comunidades pobres, nas favelas do Rio de Janeiro, os moradores acham que o problema da violência que existe lá é a droga, não é a proibição à droga. Ou seja, né? Muitas vezes essa população até fica a favor das ações violentas dentro da própria comunidade. Né? Aliás, já tem pesquisas que mostram que nessas comunidades um setor até representativo, né, da comunidade é a favor das ações policiais violentas. Porque o tema da sacralidade leva a pessoa para um lugar que consegue, né, superar a sua própria existência, a sua própria condição enquanto vítima dessa violência, porque ela mora nesse espaço, né, nós chamamos de território, nesse espaço violentado. Então, não sei, eu acho que a questão da cura é um tema também que nós vamos ter que trazer, né? Temos que desconstruir isso, saber que precisamos conviver, né, com a adicção. Né? As adicções existem, e existem não só no campo da droga, existem em vários campos. Né? Então, vamos acabar com o sexo por causa das adicções que as pessoas têm, né? Vamos acabar com a comida por causa da adicção? Não tem como. Como é que nós vamos acabar com a droga por causa da adicção da droga? É isso que tem que ser conversado, entendeu? Nós precisamos conviver, até porque essas drogas sempre existiram. Aliás, tem um pessoal da Marcha da Maconha que eles têm uma chamada que eu acho muito legal, que eles falam: se Deus que fez, legalize de uma vez. Eu acho sensacional. Então, se Deus que fez, legalize de uma vez. Parece uma coisa boba, uma brincadeira, né, uma zoação da garotada, mas é uma coisa assim, como é que a gente vai proibir uma planta, cara? Como é que se proíbe uma planta?
Isso é o cúmulo da sacralidade, né? A planta do mal, a erva do diabo. Nós mantemos esse paradigma até hoje, né? As pessoas olham ali, imagina, uma foto de uma plantação de maconha, o símbolo da maconha. Pô, quantas pessoas não foram levadas à delegacia porque estavam com uma camiseta com um desenho, não é nem com a foto, não. Um desenho da planta. Um desenho da planta leva uma pessoa para a delegacia e muitos já foram autuados por isso. Quer dizer, é de uma irracionalidade, mas por causa da sacralidade, porque se constrói que aquela planta é a planta do mal, né? E quem faz divulgação do mal, né, tem que... Então, está sempre... E, como diria ai, meu pai, na luta do bem contra o mal, é sempre o povo que entra com os cadáveres, né? Isso é uma frase muito importante, né? Porque é o que nós vivemos. A sacralidade sempre vai gerar, né, essa violência, né, contra os mais vulneráveis. Então, a história da sacralidade é a história do homo sacer, né? O homo sacer é aquele que não tem proteção, né, no ambiente social. É o banido, é o bandido, né? Esse banido, esse bandido, ele só existe, né, no espaço político por conta da sacralidade. E a questão que o Agamben e alguns filósofos trazem é justamente como que essa sacralidade ela é incorporada dentro da comunidade política desde a sua origem, né, através de conceitos como soberania, né, que são conceitos teológicos. Então, não sei, a ruptura com o campo teológico é complicado, porque praticamente tudo que a gente conhece sobre política e até sobre economia, né, vem do campo teológico. Eu tenho descoberto hoje que a questão hoje que a gente encara, né, sobre a questão do Estado mínimo, né, da intervenção do Estado, da não intervenção do Estado em certos aspectos, isso tudo é do campo teológico, né? Deus, ele intervém constantemente, né, na criação, ou depois que ele cria o mundo, ele fica observando as suas leis funcionarem, né? Para aqueles que defendem, né, a intervenção do Estado, né, o que vai estar em jogo aí é o teísmo, é o Deus que está acima das suas próprias leis. Isso foi um debate no século I depois de Cristo. Deus, ao criar as leis, ele está preso às leis que ele cria ou ele é soberano em relação às leis? O campo vitorioso foi o campo da soberania. Deus é soberano em relação às suas leis porque ele pode dar a vida a quem já morreu, né? O milagre da ressurreição foi, né, o campo onde se definiu que Deus ele não está preso às suas próprias leis. E hoje, isso fundamentou a criação dos estados totalitários. O Estado nazista, o Führer, isso tudo, era o soberano que estava acima da sua própria Constituição. Você está entendendo? E, ao mesmo tempo, você vai ter no século XVIII, século XIX, mais no século XIX, o liberalismo econômico que vai dizer o seguinte: não, o Estado não tem que intervir, porque as leis do mercado, Adam Smith, a mão invisível do mercado, da lei da oferta e da procura, esse campo econômico ele está fundamentado no deísmo, que é outra corrente teológica que vai dizer o seguinte: Deus cria o mundo com as suas próprias leis e essas leis é que vão tocando o mundo sem Deus intervir. Sabe, todo o debate que nós estamos tendo hoje no campo político vem do campo teológico, né? Então, quer dizer, como é que a gente vai romper a sacralidade do mundo dentro dessa realidade, né, que nós vivenciamos? Como é que a gente vai fazer a ruptura, né, e realmente trazer a política naquilo que se pretende, né, como interesse, né, público, como contemplar, né, diversidade de pensamentos, de credos? É complicado, vai ser difícil, né? É uma luta constante, mas eu acho que a droga, principalmente o tema da proibição das drogas, é um campo fértil para a gente trabalhar o debate político. Eu acho que não existe um lugar melhor para a gente, né, fazer essa disputa. Pergunta importante, né? Como fazer esse enfrentamento a partir dessa questão da cura trazida pela Ana Lúcia e a questão, né, dessa interseção aí com a questão religiosa. Acho que a Érica levantou a mão. Eu queria pontuar que eu acho muito estranho, eu concordo plenamente, tá, o Zacone? Eu acho que a questão da legalização é um ponto importantíssimo para a gente pensar, para a gente discutir. É uma ferramenta potente para a gente entender o que acontece nesses lugares mais vulneráveis, né? A gente precisa entrar nesses lugares. Eu acho que o caminho, a gente está traçando o caminho, né? Acho que à medida que a gente consegue falar mais a respeito
dessas coisas que acontecem, né? À medida que a gente consegue pensar quem são essas vidas, né? Você deu exemplo, aí lembrei do Leandro falando também, quem são esses meninos que morrem? Quem são essas vidas que são perdidas? Em que lugar que elas morrem? Né? Acho que talvez a gente possa pensar e introduzir o tema aos poucos, né? Para a gente tentar encontrando saídas. Eu não acho que a legalização da droga, das drogas, né, como política, por si só, ela tenha que vir sem um debate forte para a gente, né? A gente tem poucas saídas, poucos espaços para a gente poder falar. Acho que a gente está aqui falando sobre isso, acho que já é um caminho super bacana. E aí me faz lembrar, eu trabalhei 5 anos no Complexo da Maré, eu fazia um grupo de adolescentes. E aí era muito comum ouvir meninas e meninos, por exemplo, as meninas falavam que os sonhos delas, elas serem empregadas domésticas. Eu preciso ser doméstica. É quase de domesticada mesmo. Eu quero ser empregada doméstica. Era o máximo que elas conseguiam pensar como sonho. E os meninos, quando você fala assim, porque tem a questão aí do proibicionismo, e a saída é pensar no fim da droga. Mas dentro da favela, a gente escuta muito desses adolescentes dizendo assim, a saída, eu quero muito, o meu sonho é ser um radinho. Por que você quer ser um radinho? Porque eu quero andar com cordão de ouro, porque eu quero ter mina, eu quero namorar. Então, assim, tem algo da invisibilidade também, que a gente precisa, eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente precisa poder pensar, né, que a droga dá lugar, o tráfico de drogas dá lugar, a violência dá lugar para essas pessoas que não estão sendo enxergadas. Né? E aí, quando eu escutava um menino de 12, 13 anos falando que o sonho dele era ser radinho, né, para ser visto pelas meninas, para ser visto por uma população, né, que foi negado o tempo todo, eu acho que talvez a gente possa pensar um pouco mais algumas saídas também. Vou pegar carona na sua fala, Érica, porque era a referência de um adolescente, né, de 16 anos, em que a gente no Capuci não conseguiu chamar a família, e o lugar que ele encontrou na comunidade foi através dele sendo radinho. Né? Foi sendo radinho e tendo acesso ao revólver e a arma e segurar a droga e poder ter lá o dinheiro para poder comprar a bebida e a questão. E ele era um menino psicótico que tinha delírios importantes, assim, mas que a droga, né, o tráfico de drogas, melhor, deu um lugar para ele que a família não conseguia, que a comunidade não conseguia, e que estar como radinho foi organizador, de alguma maneira, porque a gente conseguisse cuidar dele. Assim, eu acho que é uma questão, só pegando carona aí para colocar mais lenha na fogueira do debate. Podemos falar agora? Então, bom, eu concordo com você. Evidentemente que existe toda uma questão mais complexa, né, que envolve, né, dentro do campo proibicionista, a criação de um espaço que é desejado, buscado. Né? Nenhum garoto está no tráfico e foi obrigado. Isso é bom dizer, né? Ninguém obriga. Aliás, tem fila. Tem fila para alcançar o lugar. Tanto que você falou, né, Érica, que o sonho dele é ser radinho. Né? O problema todo é o resultado desse sonho. Né? O que significa ser radinho, no imaginário de um garoto, é um recorte. Mas o que significa ser radinho, num outro recorte, né, dos efeitos que isso tem produzido. Eu estudei os autos de resistência, uma grande quantidade de rapazes mortos são mortos com um radinho e com uma arma que aparece, ou às vezes uma granada que aparece junto do radinho. Olha que absurdo. Primeiro que nós sabemos, qualquer policial sabe, e qualquer pessoa que mora na comunidade, na favela, sabe, que quem é radinho não porta arma. Claro, quem é radinho não porta arma, porque o radinho é justamente a condição da pessoa circular em espaços da favela para que ele possa avisar da chegada da polícia. Ele não pode estar armado. Né? Então, o radinho normalmente é uma condição que supostamente seria mais segura, só que aparece junto do radinho uma granada que não foi explodida, não foi sequer acionada. Eu nunca vi no meu estudo que eu fiz dos autos de resistência uma quantidade tão grande de granadas não acionadas que são apreendidas junto do radinho. Né? Ou seja, a construção que vai se fazer desse garoto do radinho é do sujeito matável, do inimigo da sociedade, porque quando ele é morto e é apreendido um radinho junto de uma granada, junto de uma arma que às vezes sequer produz disparo de arma de fogo,
muitos revólveres que são apreendidos com esses garotos do radinho são levados para a perícia, e a perícia diz, olha, essa arma não atira. Essa arma está enferrujada, obsoleta, mas está lá apreendida. A construção do monstro, né, vai legitimar, né, o extermínio desse garoto. Né? Muitas vezes, antes dos 25 anos, antes dos 20 anos, é impressionante a idade desses garotos que são mortos, 18, 16, tem o garoto de 14 do radinho, o radinho bota até garoto de 14, 12 anos no radinho. Né? Então, acho que a gente tem que olhar, né, sobre um outro ponto de vista também, porque, não sei, não é isso que você quer falar, Érica, eu tenho certeza que não, mas existe esse debate que é o seguinte, o que esses garotos vão fazer quando as drogas forem legalizadas e esse mercado ilícito não estiver mais acontecendo? Eles vão correr para onde? Já ouviram esse papo? Não sei. Já ouviram essa conversa? O que vai ser desses garotos do tráfico se legalizar? Eles vivem dessa economia. Aliás, a comunidade, né, tem um espaço grande, né, econômico dentro, que não é só a venda das drogas, mas os bailes funk, por exemplo, patrocinados pelos traficantes, geram uma economia local. Né? O baile funk lá tem a carrocinha do cachorro-quente. Então tem todo um discurso que diz o seguinte, olha, nós temos que ter cuidado com esse discurso da legalização porque nós podemos tirar uma economia de sobrevivência da mão desses garotos. Cara, isso é muito perigoso. Porque quando se discutiu o fim da escravidão no Brasil, isso é uma permanência conservadora. Eu não estou dizendo que é sua não, tá, Érica? Estou falando assim, o seu debate não tem relação com isso, não. Eu é que estou apontando os perigos que a questão que você colocou pode nos levar para esse outro debate. Esse outro debate é o seguinte, bom, quando se discutiu o fim da escravidão no Brasil, o maior argumento contra o fim da escravidão, e olha que o Brasil era o último país do mundo a acabar com a escravidão, o argumento mais forte era o seguinte, os negros vão viver de quê? Se eles não tiverem mais a casa e a comida do senhor de escravo, né, eles vão fazer o quê? Vão sair assaltando, né? Fazendo pilhagem, vão roubar o comércio. Esse era o grande medo que se estabelecia já quando o mundo inteiro já tinha acabado com a escravidão. No Brasil, o debate que se fazia para que as pessoas continuassem, né, acreditando numa função social da escravidão era a proteção do negro. Porra! Como se consegue, né, construir algo tão perverso? Por quê? O que tem de perverso nisso? Quando você discute aonde o negro vai perder com o fim da escravidão, você esconde o que o negro sofria com a escravidão. Então, a inversão do debate é o seguinte, vamos ficar falando do que vai faltar para o negro depois da escravidão e vamos deixar de falar do que acontece com o negro na escravidão. Na questão das drogas é a mesma coisa. Quando, de uma certa forma, a gente pensa, né, no espaço que vai faltar para o garoto do tráfico, nós esquecemos o que está acontecendo hoje com o garoto do tráfico. Duas coisas terríveis, o encarceramento em massa por longos períodos dessa juventude negra, longos períodos, né? Começa com 5, vai até 15 anos, né? Muitos ficam, né, tendo uma vida, até no caso da reincidência, uma vida longa dentro do cárcere, né? E a letalidade por doenças, por uma violência institucional, nada disso aparece para ninguém, porque aquilo é uma caixa preta. E temos essa grande letalidade que é provocada na disputa do território, na briga entre as gangues, a letalidade, né, do Estado através das ações policiais, o que faz com que a vida desse garoto que sonha em ter um radinho, ela tenha a perspectiva de não se prolongar para além dos 25 anos. Né? Ou, né, para ele ficar encarcerado durante longos períodos. Então, não sei, eu acho que existe esse espaço que você está falando. Né? Nós precisamos de políticas públicas que venham junto da legalização, o que não aconteceu com o abolicionismo. Né? Porque, né, ao contrário, né, do que aconteceu em outros países, a abolição no Brasil não contemplou reforma agrária, não contemplou, né, a terra para o negro. É a mesma coisa. Né? Agora, se a abolição da escravatura no Brasil ela não aconteceu na forma plena, porque não aconteceram essas políticas públicas necessárias a inserir o negro, né, dentro do espaço da comunidade no Brasil, que mantivesse os negros, né, nessa subcidadania, isso tudo, né, nós temos que levar em conta também, e aí você está certa, a legalização por si só, ela não vai ser um instrumento, né, para acabar, né, com essa violência. Também não acredito nisso, não. Eu acredito que a legalização ela pode estimular, né, políticas públicas que garantam, né, a esses garotos aí um outro espaço de visibilidade. Né? E eu acho que aí vai
está no debate político sobre legalização. Tipo, que legalização nós queremos? Eu acho que isso é importante. Legalizar não é entregar para a iniciativa privada, né, como ela já tem, né, no caso do álcool, do tabaco e da própria indústria farmacêutica, né, para a grande indústria, né, das drogas, a produção, o comércio, o consumo. Precisamos também disputar que essa população que sofreu, né, os danos terríveis, né, da guerra contra as drogas, que ela seja também, né, protagonista, né, da legalização. Eu acredito que a gente possa ter clubes canábicos, né? Imagina uma política de legalização que garantisse clubes canábicos nas comunidades. Clube canábico da Rocinha, clube canábico do Alemão. Ou seja, é uma política pública que você pode, né, contemplar, né, como forma, inclusive, de reparação de dano, né, a produção, né, dessas substâncias que hoje são proibidas, quando legalizadas, para as próprias comunidades, entendeu? Atendendo a um critério social que a gente vai ter que discutir. Acho até que essa é a questão principal, né? Como é que a gente vai fazer essas políticas públicas chegarem nesses meninos lá da Maré, né? Sim. Chegarem nesses grupos aí dos meninos e meninas, porque pouco chega ou quase não chega mesmo, né? O que chega é o tráfico de drogas ou a igreja. Sim. Né? E aí, como é que a gente... Acho que fica uma pergunta para a gente mesmo, né? Enquanto profissional de saúde, como é que a gente vai poder potencializar as políticas também existentes para fazer chegar nesses meninos, né? Para que não fique só a opção de ser o radinho, a opção de ser a empregada doméstica, de ser a menina domesticada, né? Sim. Acho que fica aí a pergunta para a gente... Não, concordo, é isso mesmo. E aí é uma coisa que é muito mais ampla, né? Porque a gente não vai falar só de droga, não vamos falar, né, da questão da educação, né, do acesso, né, dessa garotada que quer ser, né, ou empregada doméstica ou radinho, né, a um projeto de ser outra coisa, né? Não sei se melhor ou pior, mas uma outra opção, né? Outra opção, né, que permita, né, a escolha mais ampla dessa garotada em relação aos seus próprios destinos. Porque, sinceramente, eu já falei para vocês, eu não acredito num mundo sem crime. Da mesma forma que eu não acredito num mundo sem doença, né? Eu acho que vai estar sempre em jogo a questão da opção, né? Mas eu acho que essas opções que a gente vai ter é um tema mais amplo, né? Até onde a pessoa tem o livre-arbítrio, a decisão da passagem ao ato, é uma coisa mais complicada que a gente estuda, inclusive, em criminologia, né? Mas você vai ter que ter um leque de opções maior, porque hoje o que falta é o leque de opções. Hoje, o sonho dele só pode ser a empregada doméstica, a domesticada, ou ser o radinho. Né? A partir do momento que você amplia o leque, eu acho que aí você tem uma política pública, né, socialmente justa, e isso não vai fazer com que pessoas não delinquam. Aliás, o que acontece hoje, né, não é que as classes populares praticam mais crimes que as elites. Não é mentira isso. Né? O que acontece hoje, que a gente estuda na criminologia, é que os crimes praticados pelas classes populares são definidos como prioridades, né, nas políticas de segurança. Então, repare, por que nós temos a maioria dos presos no tráfico de drogas, no roubo e no homicídio? Que são esses crimes que são, evidentemente, apontados, né, como as prioridades. Né? No caso de alguns deles, a gente pode até justificar. No caso do homicídio, não, tem mesmo que ser um crime prioritário, porque é a vida, blá, blá, blá. Mas, repara, é uma meia-verdade, porque no caso dos homicídios praticados por ações policiais, você tem um arquivamento, né, e autorização para o homicídio. Então, quer dizer, tudo isso é uma decisão política. Né? Hoje, a maioria dos presos no nosso país são negros, pardos, né, e jovens, não porque o negro, pardo e jovem tem mais tendência a delinquir, eles têm mais tendência a serem criminalizados. Aliás, esse é um tema importante, porque a gente não usa mais na criminologia o termo criminalidade. Falar criminalidade hoje é quase como se falar homossexualismo. Porque criminalidade não existe, né? Porque quando você fala criminalidade, você fala como se o crime ele fosse identificado por um estado de natureza. Não é. O crime é uma construção política, né? O crime e o criminoso, porque você vai ter que ter uma definição prévia de aonde ele vai ser etiquetado, rotulado. Por isso que nós temos uma aproximação muito grande do tema prisional com o tema antimanicomial. Porque o tema da rotulação, do etiquetamento, né? Quem são os criminosos? É a mesma pergunta que se fazia, quem são os loucos? Os loucos era quem estava no hospício,
Criminoso é quem está no presídio. Por isso que o nego diz que o negro é mais criminoso que o branco, porque tem mais negro lá. Mas isso é de um erro, né, científico crasso, porque você não está olhando o fenômeno, você está olhando, né, a ação do sistema. Então, quando eu olho, né, que os criminosos estão no presídio, eu não estou vendo os criminosos, eu estou vendo aqueles que são identificados pelo Estado como criminosos. E isso não é criminalidade, isso é criminalização. Então, o que hoje nós vivemos é um processo de criminalização da pobreza, um processo de criminalização racista, que define, né, os delitos praticados pelas classes populares, pelas pessoas pretas, como uma prioridade da repressão. Então, é essa construção política que nós temos que debater, né? E aí Diga, fala. A criminalização da juventude, né, com a proposta aí de emenda constitucional de redução da maioridade para 14 anos, que está caminhando aí. Isso é um absurdo, porque, repare, isso é uma inversão de pauta. Não sei se vocês sabem, mas do total de homicídios praticados em nosso país, menos de 1% é praticado por adolescente. Mas se aparecer um adolescente matando alguém, isso vira a matéria principal do Jornal Nacional. Então, você vê que nós estamos falando de uma construção, né? A violência praticada por adolescente é construída como uma violência perigosa para a sociedade, construída nos noticiários, nas falas das autoridades. Agora, repare, existe uma coisa no Brasil que é muito mais grave do que a violência praticada pelo adolescente. Aliás, o Brasil se encontra entre os países com os piores índices do mundo, que é a violência praticada contra a criança e o adolescente. Essa não aparece em nenhum editorial, em nenhuma chamada do Jornal Nacional. Repare, então a gente está invertendo a pauta. Quando se fala, né, do perigo da violência praticada pelos adolescentes, que do ponto de vista estatístico não representa, né, o que mais é importante no debate, a gente oculta o que é mais importante. E o que é mais importante é falar da violência praticada contra a criança e o adolescente. Então é uma estratégia cruel. Cruel. É uma construção discursiva e midiática, né? Como você disse. Exatamente. Pessoal, são 6h29, né? Nosso horário é 6h30. Alguém quer fazer mais algum comentário? A palavra ainda está aqui. Alguém? Não, vou passar para o Pedro Gabriel fazer considerações. Eu acho que foi muito bom. Eu queria agradecer o Orlando Zacconi pela presença aqui, foi excelente o debate. Agradecer também a Érica Gonçalves, que foi a nossa colega que, por conta da discussão, que viu, Orlando, por conta da discussão que estamos fazendo sobre barreiras de acesso ao atendimento nos CAPs, aparece a violência como uma barreira de acesso. A violência e também outras variáveis em relação à pobreza, vulnerabilidade social, dificuldade de acesso também geográfico, a questão de comunidades que são menos servidas por equipamentos, né, públicos, etc. Né? Então, é uma barreira de acesso, a barreira de acesso relacionada à violência e relacionada à iniquidade social. Então, é a partir desse ponto também que a roda de conversa aqui vem tematizar o problema da violência policial e da questão das drogas. Eu achei muito bom, já claro, nós já nos conhecemos, já participamos de debates aí. Eu quero também dizer que estou plenamente de acordo, achei excelente a sua exposição, o seu debate. Eu tenho uma posição também já há muitos anos pela descriminalização das drogas. Tenho uma posição de que o problema do Estatuto Legal da droga proibida é o principal complicador para a questão da segurança pública. Eu acho que é o principal problema da segurança pública. E penso, viu, Orlando, que a construção de uma agenda para a mudança da questão do Estatuto das Drogas Ilícitas é uma agenda de longo prazo, de médio e de longo prazo, né? E no caso do Brasil, como a gente está vivendo uma situação anômala do ponto de vista
do ponto de vista do direito, do Estado de Direito, da democracia, etc., esse problema se torna mais difícil ainda nesse contexto, mas tem que ser, obviamente, perseguido. Eu acho que tem uma questão. Acho que o exemplo. Tem dois exemplos que é sempre bom a gente comentar do ponto de vista de políticas nacionais, eu acho. Não sei, eu vou devolver a palavra para você, Orlando, porque aí você aproveita e também faz as suas considerações finais. O exemplo do Uruguai, que é um exemplo muito importante, porque é um exemplo em que toma uma droga ilícita, que é a maconha, que é muito utilizada, que tem uma utilização por uma parcela muito grande da população, e regulamenta, né? Regulamenta a produção e o consumo da maconha em seu território. Claro, com as características de um território menor e de um país com uma densidade de instituição democrática maior do que outros países aqui da América do Sul. E é um processo que está em andamento, com dificuldades, né? Também dificuldades, houve dificuldades. Houve uma barreira econômica, por exemplo, para a questão dos clubes e da produção da maconha, mas eu acho que é um passo inicial extremamente importante. E, claro, do ponto de vista político, a legitimidade na opinião pública sofreu algumas oscilações e vacilações, né? A ponto de ter influência também na eleição presidencial, mas a mudança legal continua e o programa continua. O outro exemplo é o exemplo de Portugal, que é um exemplo que vai fazer 20 anos, onde Portugal fez uma mudança administrativa na questão do Estatuto da Droga, sem tornar a droga, seguindo a manutenção que todos esses países são obrigados a ser submetidos a essas convenções internacionais, né, sustentadas pelo sistema das Nações Unidas, onde a influência dos Estados Unidos e de uma União Soviética conservadora, né, aliás, União Soviética, da Rússia conservadora, e Estados Unidos, porque também a União Soviética anteriormente, por isso que esse lapso, foi responsável por essa coisa de uma política dura contra as drogas, né? Por causa dos conflitos econômicos também relacionados à produção do ópio, etc. Né? Mas, então, Portugal conseguiu fazer uma mudança que está em vigor e que é responsável pela criação de uma rede de atenção à saúde mental de usuários de substâncias que não tinha antes dessa mudança legal, que é transformar o consumo em um delito administrativo. Não é um delito, na verdade, em alguma coisa que tem sanções administrativas e não é crime. E o resultado tem sido um resultado muito positivo, tanto na diminuição do consumo, por exemplo, da heroína, que era o grande problema, não era a maconha, era o consumo da heroína e um aumento da procura por tratamento, não do tratamento compulsório, né? Então, eu acho que a gente tem que caminhar no sentido da mudança mesmo da legislação de drogas, construindo a possibilidade para isso acontecer no nosso país. Mas eu queria também dizer, só para completar, que a gente tem um componente da violência. A gente tem um componente da violência nos territórios, da violência armada nos territórios. Eu acho que esse é um componente, é claro, que ele é muito determinado, principalmente determinado pelo mercado ilegal da droga. Mas eu acho que tem uma cultura da violência do Estado e da violência policial. E você mencionou isso muito bem, a gente viu aqui em alguns, não na Frente Stamira, mas nas nossas atividades aqui do IPUB, a gente viu esse documentário do Auto de Resistência e fizemos debates em relação a esse documentário, porque eu acho que tem uma questão que é estrutural. Tem uma questão estrutural de uma legislação que legitima a violência do Estado. E a violência do Estado, a ponta principal dela é a violência policial. Eu acho que
Essa questão tem que estar colocada. E é uma questão que se junta também com a questão do mercado de armas, né? O mercado de armas tem muito a ver com a participação da compra de armas por instituições do Estado, né? Que facilitam essa circulação. Então, tem essa questão também. E o último problema é o problema de base de tudo, que é a iniquidade social, a exploração capitalista, a exploração do trabalho. Porque eu acho, por exemplo, você colocou muito bem, se a aspiração do jovem da Maré é se incorporar ao tráfico, isso existe também pela falta de políticas sociais inclusivas, pela falta de ações culturais. As ações culturais são extremamente efetivas no sentido de criar alternativas, não é isso, de inclusão e programas educacionais, etc, etc. Eu acho que esse momento, na verdade, é um momento muito difícil para o cenário no Brasil, né? Porque a gente está vivendo o pior dos mundos, porque não é um cenário onde nós temos um governo que proclama a violência como um valor, né? Proclama a violência, proclama o extermínio da população, proclama o uso da arma de fogo como um valor em si, em um cenário de completa debilitação das instituições, que são as instituições que deveriam ser as reguladoras. Por exemplo, uma quase não inexistência da confiança da população nas suas instituições do sistema de justiça, as instituições do sistema de justiça. Então, mas eu acho que é esse o cenário que a gente está enfrentando no campo da saúde mental. E o tema da violência, para nós, você falou da proximidade dos nossos debates, né, da luta antimanicomial e da criminologia crítica, eu acho que o tema da violência nos territórios é um tema central para a atenção psicossocial. E certamente o componente da criminalização, ou melhor, o componente do estatuto jurídico das drogas ilegais, que cria o mercado ilegal, que cria a figura do traficante, como você me explicou de uma maneira extremamente clara, é o obstáculo a ser removido. Mas é um processo, né? É um processo que não basta, por exemplo, simplesmente dizer que distinguiu o usuário de traficante como a lei de 2006. Não basta você colocar em capítulos diferentes de uma mesma lei, se você também não obriga o sistema de justiça a fazer valer essa distinção. A lei de 2006 se tornou, na verdade, um fracasso do ponto de vista de mudança legislativa, porque ela trocou a inclusão da expressão redução de danos no texto legal pelo aumento da pena para o crime de tráfico. Ao aumentar a pena para o crime de tráfico para 5 anos, não é isso? Tornou impossível, na verdade, todas as ações relacionadas por exemplo, penas alternativas e ações que poderiam serem de reintegração possível das pessoas que são condenadas. E, com isso, o resultado foi o aumento da população carcerária por crime de drogas, né? Então, na verdade, é um cenário super complexo. Eu acho excelente sempre ouvir o Orlando Zacconi, porque ele tem uma visão de conjunto, ele tem uma visão, não é isso, absolutamente abrangente sobre esse problema, e estou de acordo que a mudança estrutural é a descriminalização do consumo de substâncias. Ou legalização, aí tem a discussão do termo a ser utilizado, mas é tirar o estatuto ilegal do consumo de drogas. Então, eu vou devolver, viu, Leandro? Vou devolver para o Zacconi, porque aí ele pode fazer os comentários finais em cima desses comentários que eu fiz, e a dizer que eu acho que estão todas as pessoas dizendo aqui que o debate é muito importante. Esse debate é um debate indispensável. Nós temos que voltar a esse ponto várias vezes, porque essa é uma questão, digamos,
estrutural da violência urbana no Brasil, né? E a violência urbana no Brasil, a violência urbana é algo que nos afeta diretamente no campo da saúde mental, né? Que coloca toda a questão do projeto de civilização que o país tem, nosso projeto de civilização, de bem-estar social, etc., se coloca em questão. Orlando, muito grato. Leandro, posso devolver a palavra, então, para o Orlando Zacconi para poder fazer os comentários finais. E muito grato. Eu acho que outros encontros como esse, se você tiver disponibilidade, a gente poderia pensar, né? Pô, vai ser um prazer. Então, Pedro, primeiro eu queria agradecer muito as suas colocações finais aí, junto na linha da Érica também, porque eu acho que eu tenho que deixar claro que o nosso debate pela legalização das drogas não é um debate só pela legalização das drogas. Nós temos que inserir esse debate dentro de um projeto de poder. Um projeto de poder que visa, né, o estabelecimento de uma democracia popular no Brasil, que visa o estabelecimento de um projeto, né, de redução das desigualdades sociais, né, de justiça social. Porque falar de legalização das drogas sem falar disso num país como o Brasil, né, não é avançar muito, não. Inclusive, tem hoje, né, em muitos locais do planeta, pessoas da extrema-direita a favor da legalização das drogas. Então, nós não estamos nessa. A nossa questão toda é o seguinte. Primeiro, identificar que a proibição das drogas no Brasil é um dispositivo. Dispositivo no sentido porque ele constrói uma série de discursos, uma série de saberes, e produz, né, todo um campo de conhecimento voltado para a manutenção, né, da ordem das desigualdades sociais. Porque, repara, uma coisa que eu acho muito importante que o Foucault coloca é que não são só os bens positivos que são distribuídos de forma desigual. Não é só o patrimônio, não é só a escolaridade, não é só a dignidade que é distribuído de forma desigual. Os bens negativos também são distribuídos de forma desigual. E a delinquência, enquanto um bem negativo, é distribuído desigualmente, uma vez que, pelos processos seletivos, a gente vai sempre, né, fazer com que o sistema penal se volte para as classes populares. Por exemplo, no caso das drogas, toda a repressão é voltada para o varejo das drogas. O varejo das drogas é onde você tem a menor lucratividade. Então, eu não tenho dúvidas de que nós temos que inserir o debate da legalização dentro de um projeto de poder para o Brasil. Acho que, se isso não for feito, a gente vai perder muita energia, mas acho que é um tema importante porque é onde a gente pode mostrar no debate político, né, toda essa arapuca, né, que está sendo colocada para a gente no que diz respeito, né, à sacralidade do debate político. Ou seja, nós vamos ter que revelar para a população o que está oculto nesse debate, né, que visa, né, no caso da proibição das drogas no Brasil, não tenho dúvida, visa manter as desigualdades sociais. Proibição das drogas hoje é mais um mecanismo de reprodução das desigualdades sociais. Mas não adianta você acabar com o mecanismo de reprodução se a gente não for, né, com um projeto de poder, atacar as raízes, né, da produção dessas desigualdades. Então é isso, acho que a gente precisa ancorar, principalmente no campo progressista, no campo dos partidos de esquerda, e fazer autocrítica, sabe, Pedro? Sinceramente, muita coisa foi feita errada, né, no período em que nós da esquerda estivemos à frente do poder. Na área de segurança, muita coisa. Eu queria lembrar para vocês só uma frase do presidente Lula, que em algum momento, né, de crescimento da sua popularidade, do projeto de poder que estava sendo estabelecido no Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro, com o governo Cabral, dos PACs e tudo, né, e das UPPs, em que ele chegou a público e disse que agora a polícia ia prender, né, iria enfrentar, iria atacar aqueles que, né, que devem ser presos, devem ser atacados. Então, esse processo, né, de reprodução das desigualdades foi contemplado por governos de esquerda. É impressionante, se a gente não fizesse autocrítica, o grande encarceramento no Brasil aumentou durante, inclusive, governos do PT, né, com discursos punitivos, né, com tiro no pé, né, lei da ficha limpa, porra, que depois, imagina, que é um tiro no pé maior do que a lei da ficha limpa, né, que foi estabelecida tudo, né, dentro da lei de drogas que você falou, que permutou, né, o aumento da pena dos traficantes, né, pela questão da redução de danos. Isso tudo aconteceu no governo Dilma, né?
Então, foi um governo que reforçou o estigma do traficante como ser do mal. A lei de drogas é de 2006, foi no governo Lula. Desculpa, governo Dilma, errei, exatamente, no governo Lula. Então, foi no governo Lula, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, nós contribuímos, infelizmente, nós não fizemos um enfrentamento, porque é uma questão... Mas não é uma lei proposta pelo Executivo. Sim, não é uma lei do Executivo, né, Zacon? Sim, mas nós não tivemos força de fazer um enfrentamento que era necessário. Vendemos, inclusive, a lei de drogas atual como um avanço. Entende, Pedro? Eu lembro que os debates todos apontavam que a atual lei de drogas seria um avanço porque estava descriminalizando a conduta do usuário. O traficante foi mantido como ser do mal, como aquele que deveria ser, né, alvo das políticas repressivas, sem nenhum questionamento acerca das questões sociais que envolvem o debate que nós fizemos aqui. Isso que nós fizemos aqui hoje na nossa roda de conversa não foi feito, né? Ou não foi devidamente feito. Eu lembro do Abramovay, né, que com 2 meses na Secretaria de Drogas, no governo PT, porque deu uma entrevista dizendo que nós tínhamos que ter políticas diferenciadas para pequenos traficantes, o cara foi exonerado. Você está entendendo, Pedro? Ali, naquele momento, a gente tinha já uma relação com esse campo teológico, né, das igrejas, né, internação compulsória, você me desculpa, mas o governo federal, e aí sim, no governo Dilma mesmo, né, depositou fortunas de dinheiro público para as igrejas promoverem, né, recuperação de usuários de droga, né? Então, quer dizer, muita coisa que aconteceu errado, que se a gente não parar e olhar nesse campo que nós estamos tratando aqui, né, crítico, né, acho que a gente pode correr o risco de repetir isso no futuro. Então, acho que é importante nós inserirmos esse tema das drogas e da criminalização das drogas num debate futuro, né, principalmente no que diz respeito a um projeto de poder, para que a gente possa entender que a legalização hoje não é um tema identitário, que nem há muitos... Estou falando isso até no PSOL, eu ouvi falar, né? Eu já não estou mais no PSOL, saí, fui para o PSB, mas quando eu estava no PSOL, eles falavam assim, não, a gente falhou nesse debate sobre as drogas, isso é um tema identitário. Que identitário, cara? Não existe nada de identitário no tema das drogas. Primeiro que é um tema que não interessa só para o usuário, né? Não estou deslegitimando o usuário, porque ele tem todo o direito de politicamente se manifestar. Os garotos da Marcha da Maconha têm que ir para a rua mesmo pedir para legalizar. Agora, esse é um tema que vai muito além da questão individual. É um tema urgente de política pública para o nosso país que tem que estar inserido num projeto de poder que pretende reduzir as desigualdades do nosso país. Eu acho que a gente tem que fazer essa crítica, sim, porque, infelizmente, no período que nós estivemos à frente do governo, nós não conseguimos, né, desviar o curso da sacralidade desse debate. É isso. Né? Agradeço muito. Obrigado, Pedro. Obrigado, Érica. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos que participaram aí da roda de conversa. E eu me coloco à disposição de vocês, né, para a gente continuar esse debate em outros temas importantes, a questão da militarização da segurança pública. Né? Precisamos definitivamente discutir, né, cortar o cordão umbilical das polícias militares do nosso Brasil com o Exército, cara. Nós temos que entender, isso é um tema para um outro debate, como é que a gente tem hoje no Brasil o que eu chamo de democracia militar brasileira. Aliás, esse é o meu futuro estudo no pós-doutorado. Né? Estudamos muito a ditadura militar brasileira, mas nós temos que estudar agora a democracia militar brasileira, aonde que ela conseguiu ter essa força que ela tem hoje. Isso foi na Constituinte de 88, isso tem a ver com a questão da Polícia Militar ser, né, força auxiliar de reserva do Exército. Imagina, o Exército Brasileiro hoje tem, né, em todos os estados da Federação, um braço armado, que inclusive pode ser usado contra o governador eleito pelo povo. Cara, se a gente não parar para discutir essas coisas, a gente está, né, deixando de avançar nos debates que nós precisamos enfrentar na segurança. Mas muito obrigado, tá? Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Orlando. Érica, quer fazer o agradecimento, Érica? É muito bacana juntar Pedro, uma pessoa muito importante para o nosso campo da saúde mental, o Zacone também trazendo contribuições importantíssimas. É muito bom a gente juntar uma coisa com outra e trazer um debate aí amplo para a gente poder pensar o nosso campo na prática, para a gente poder levar lá para a ponta esse debate também, né, e continuar falando e falando cada vez mais. Obrigada, tá, gente?
Obrigado, Eric. Eu acho que é isso e vai ao encontro do que a Jaqueline colocou aqui, né? Numa próxima oportunidade, a gente também poder incluir familiares, amigos e usuários. Eu acho que fica aí a provocação, né? Como eu disse, a fala instigante e provocativa do Orlando para que a gente possa seguir nesse debate. Obrigado. Eu acho que a gente encerra aqui, né? A gente encerra aqui a nossa 36ª roda de conversa. Semana que vem, pessoal, dia 22 de dezembro, a gente está com a proposta de fazer uma roda de conversa, que seria a nossa última roda do ano. A gente faria uma pausa no dia 29, entre Natal e Ano Novo, e retornaremos, então, a proposta na primeira ou segunda semana de janeiro. E aí a gente faz o contato. Então, semana que vem, todo mundo aqui, para que a gente possa fazer a nossa última roda de conversa desse ano. Tá bom? Até semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Boa noite, tudo de bom. Até para a semana. Um abraço, muito obrigado. Valeu, obrigado. Com Deus, Boa obrigado. semana a todos. Vamos vencer, Boa noite a todos aí. Vamos vencer.